uma alegria estar aqui nessa noite, rezando, cantando, louvando junto com vocês e partilhando um pouco do que a gente tem estudado nos últimos 2, 3 anos, com um pouco mais de afinco. Eu sei que nós já rezamos e já cantamos muito, mas nunca é demais rezar. E tudo na minha vida foi consagrado a Nossa Senhora. Toda vez que eu vou falar, eu peço a Jesus, eu falo com Ele que eu peço só um pouquinho. Eu falo, eu quero só um Pentecostes. Pouca coisa. Que o fogo do Espírito Santo arda nos nossos corações para que seja feita nas nossas vidas a vontade de Deus. E eu peço também a Nossa Senhora que venha com os anjos dela e coloque para correr os inimigos da nossa fé, porque eles ficam aí perturbando, tirando a atenção de vocês. Hoje foi um combate espiritual para chegar aqui, foi uma luta muito difícil. Vinha, inclusive, com um certo sacrifício dos meus pais que estão presentes, quase que eu consegui fazer minha mãe perder uma consulta médica que ela tinha. O inimigo tentou de tudo. Mas, enfim, com a graça de Deus estamos aqui, né? Então eu quero que vocês rezem comigo uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito obrigada, gente. O tema que me foi pedido para partilhar com vocês, né, Famílias em Risco, a verdade sobre a ideologia de gênero. É um tema que daria para a gente ficar aqui o resto da semana, mais o fim de semana inteiro. Mesmo esses slides que eu trouxe para tentar esclarecer um pouquinho, facilitar um pouco a compreensão, porque é um tema muito árido. A uma certa medida ele embrulha o estômago da gente. É muita informação. Então vocês vão me permitir, eu vou correr um pouquinho mais no início para poder focar mais em algumas informações mais importantes. E vocês vão conseguir entender o tema propriamente dito ao final. Famílias em risco. A verdade sobre a ideologia de gênero. Por que que as nossas famílias estão em risco? E de antemão eu já quero colocar que nesse barco de risco com a ideologia de gênero estão tanto nós que cremos quanto aqueles que não creem. A ideologia de gênero é uma coisa tão maligna que ela veio para destruir não só as famílias, mas como a identidade do ser humano, a própria personalidade da pessoa, quer ela tenha fé, quer ela não tenha, quer ela creia, quer ela não creia. Então eu gosto de alertar desde o início que não é uma luta só dos cristãos, embora tentem nos rotular e dizer que é uma coisa de igreja, que é uma coisa de fanatismo. Não, isso é mentira e vocês vão perceber. Todos os homens e mulheres de boa vontade, com reta intenção, com desejo de conhecer a verdade e com honestidade intelectual, vão chegar à mesma conclusão que vocês vão chegar no final dessa explicação, dessa partilha. Então eu quero começar, eu vou dar um histórico para vocês, é um pouco chato, mas é preciso dar esse histórico, porque não é crível, não é possível, não é verdade que da noite para o dia, o mundo inteiro acordou e, eureka, descobrimos ideologia de gênero. Aliás, eles não chamam de ideologia, né? Gênero. Não existe homem. Não existe mulher. Ninguém nasce homem ou mulher. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? O mundo inteiro, porque eu não sei se vocês já se aperceberam, nós estamos sendo bombardeados por todos os lados. A mídia, a imprensa de modo geral, isso é de seriado a filme, novela, jornal, programas de televisão, programas de entrevista, em todas as esferas, né, até do pensamento, da produção literária, tudo, de repente, só fala de gênero. Só promove gênero. Agora, com mentiras. Eles não falam o que é a verdade da ideologia de gênero. Afinal de contas, se eu cheguei na sua vida para te destruir,
eu não posso ser trouxa e chegar para você e falar, eu vim para te destruir, né? Então vem maquiado, vem com toda uma mentira. Ou seja, não é verdade que o mundo da noite para o dia acordou que existe isso, não. Isso é um trabalho que vem sendo desenvolvido há mais de 100 anos. Tem uma agenda que está sendo cumprida, um cronograma que vem sendo cumprido por grandes forças mundiais, por grandes ideologias, culturas, que vocês vão ver, e que chegou hoje no que a gente está vendo a respeito de gênero. Então, para contextualizar, o gênero é uma das armas da cultura da morte. Quem deu esse nome de cultura da morte? Foi o nosso saudoso, querido, amado, santíssimo Padre, Papa João Paulo II. Ele veio falar, ele insistiu, ele lutou. E dessa cultura da morte fazem parte ideologia de gênero, aborto, eutanásia, suicídio assistido, pedofilia e por aí vai, né? Então, meu marido está aqui me cobrando, de eu me apresentar. Meu nome é Andréia, eu sou juíza da 2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis há 12 anos, sou juíza há 17 anos. Nós somos casados há quase 23 anos e temos 3 filhos. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nós participamos na nossa igreja, na nossa paróquia lá em Divinópolis, somos ministros da Eucaristia, participamos das equipes de Nossa Senhora há 14 anos, e a gente participou do ECC durante um tempo, com o nosso grupo de casais aqui em Belo Horizonte, moramos 8 anos aqui, participamos também, ajudamos em cursos de noivo, pastoral do batismo, enfim, estamos na luta, somos irmãos de caminhada, como todo mundo aqui. O que é uma ideologia? Então vamos começar. O pessoal fala de gênero, teoria de gênero, perspectiva de gênero, mas eles não falam ideologia de gênero, porque ideologia por si mesmo já diz. O que é uma ideologia? Ideologia é um corpo fechado de crenças sobre si mesmo, que pretende dar uma explicação sobre todas as coisas, com um interesse em particular. Prestem atenção, pretende dar uma explicação sobre todas as coisas, sem base científica, sem experimentação, sem pesquisa, não tem nenhum comprometimento com a verdade, e nem com a ciência da forma como nós conhecemos, né? De pesquisa, de experimentação, de várias teses para chegar a formar uma teoria, para depois chegar a formar uma lei, nada disso. Para isso, parte de uma ideia básica falsa, a partir da qual são feitos raciocínios lógicos, e a partir disso as pessoas aplicam essa ideologia até as últimas consequências. Vou dar um exemplo. A ideologia nazista. Adolf Hitler disse ao povo alemão, nós somos uma raça superior. Ele falou isso um dia na rádio, eu vou contar uma história para vocês compreenderem. E o povo alemão foi dormir com esse barulho. Será mesmo? Nós somos uma raça superior? Nós somos a raça superior? Vamos pensar, né? Na música, nós temos os melhores, Brahms, Beethoven, realmente. Na filosofia, Kant, Hegel, são dos melhores também. Os arquitetos também são muito bons. Realmente, nós somos uma raça superior. Se nós somos uma raça superior, disso decorre logicamente que as outras raças são inferiores. Se as outras raças são inferiores, isso justifica que elas deem o melhor de si, que sejam exploradas para fornecer ao povo alemão as melhores obras, a melhor mão de obra, vamos dizer assim, para que o povo alemão possa dar ao mundo toda a sua genialidade. A partir dessa ideia, uma propaganda maciça, repete. Como é que tem um ditado que diz que uma mentira contada 1000 vezes é verdade? Não é isso? Então é mais ou menos por aí. Então vão repetindo, faça uma lavagem cerebral, você cria toda uma geração com essa cantilena, e isso justificou os horrores que a gente conheceu da Segunda Grande Guerra. Todos nós aqui somos muito jovens, não éramos nem nascidos, mas a gente conhece da história, infelizmente. Isso é uma ideologia, sem nenhum compromisso com ciência, com verdade, também não querem provar nada, porque eles não têm nem como provar. Então nós vamos começar, já que a ideologia de gênero é uma das armas da cultura da morte, nós vamos começar então falando dessa cultura da morte. Isso é muito importante porque nós precisamos rezar muito, mas temos também que estudar muito.
Porque uma das coisas que querem fazer com todas as pessoas de boa vontade, mas especialmente conosco, nós, os cristãos, é nos calar a boca. E para nos calar a boca, eles têm que nos rotular. Eles começam, qualquer coisa que você abra a boca para dizer, eles dizem, você é homofóbico, você é intolerante. Mas também não discute a proposição, não. É só para rotular, para você calar a boca, parar de falar. A cultura da morte, ela começa dizendo que não tem nada errado. Não existe certo, não existe errado. Nós não podemos condenar nada. Não há verdade. Gente, isso é muito sério. Não sei se vocês percebem. Nós, cristãos, tanto nós católicos como os nossos irmãos evangélicos, nós acreditamos que existe não uma verdade ou algumas verdades. Nós acreditamos que existe a verdade. E a verdade para nós não é um conjunto de ideias, nem leis, nem mandamentos. A verdade para nós é nada mais, nada menos que a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a cultura da morte, ela começa dizendo que não, você não pode condenar, você não pode dizer que isso está errado, né? Ela quer te calar a boca. E aí vocês imaginem, né, que você saiu de casa no final de semana, largou o filho adolescente sozinho, né? E quando você volta, a imagem está desfocada, mas dá para ver que está ligeiramente bagunçado? Dá para ver que está... Vocês imaginem que diante de uma situação dessa, é possível você chegar para o filho e falar, vamos dialogar sobre formas de limpeza ou formas de organização de uma casa? Um pai e uma mãe em sã consciência que chega em casa e pega a casa numa situação dessa, para abordar o problema, para cuidar do problema, para resolver o problema, e até mesmo para educar o filho, nós vamos conversar sobre vamos conversar sobre formas alternativas de arrumar uma casa, né? Não, gente, nós precisamos contemplar, reconhecer a verdade. Está sujo ou não está? Está bagunçado ou não está? Aquele cômodo ali tem de tudo, mas parece ser um quarto. Então eu preciso primeiro reconhecer o que está acontecendo, reconhecer o que é o certo, o que é o errado, o que é a verdade, e começar a corrigir as coisas, colocar em ordem. Olha, aqui tem cueca, tem meia dentro da geladeira, mas isso aqui é a cozinha. Tem porco, cachorro, gato, papagaio, os bichos entraram aqui, mas isso aqui é a sala, não é o chiqueiro, não é o quintal. E nós precisamos organizar as coisas, colocar cada coisa no seu devido lugar, né? Dizer o que está certo, o que está errado, corrigir. Agora, prestem bastante atenção que isso é muito sério e às vezes passa despercebido. Eu teria condição, ou qualquer um de nós aqui, de arrumar esses cômodos, de organizar, se nós não soubéssemos como é um quarto organizado, como é uma cozinha, como é uma sala. Nós só podemos organizar e colocar tudo no seu devido lugar para que as coisas fluam com limpeza, com clareza, com leveza, que seja gostoso conviver, porque a gente sabe como é que é uma coisa certa, arrumada, organizada. Isso tem muita relevância na ideologia de gênero, vocês vão entender ao longo dessa nossa partilha, porque o que querem agora é educar as crianças sem valores nenhum, sem certo, sem errado, tudo na areia movediça. Depois, como é que ele vai se estruturar? Uma criança que seja criada num chiqueiro desse, ela não vai nem se dar conta de que está bagunçado. Ela nasceu, cresceu e viveu naquilo ali. A não ser que ela conviva numa outra casa, com uma casa organizada, arrumada, né? Então, olha o risco de você não dar parâmetros. Igual a gente já tem visto casais em outros países. Não vamos registrar o filho nem menino nem menina, não vamos dar nome de menino nem de menina. Então não vamos escovar os dentes também, não, gente. Deixa os meninos crescer tudo sem escovar os dentes. Quando eles crescerem e ficarem adultos, eles resolvem se eles querem escovar os dentes ou não. Então, umas coisas assim muito básicas, muito elementares, que a gente precisa raciocinar sobre isso. Por exemplo, problemas na economia. Imaginem aí os que trabalham no comércio, que são economistas, engenheiros, né, que lidam com essa questão dos números, de inflação. Nós estamos com problemas na economia, tem recessão. Não estou falando do Brasil, obviamente não, viu, gente? Isso aqui é em algum país em algum lugar do passado, né? Recessão, inflação altíssima, juros no teto, taxa de desemprego subindo.
não vamos conversar sobre isso não, falar de desemprego dá azar. Tem cristão que acredita nisso, né? É dureza, né? Dá azar. Vamos falar de sucesso, que aí a gente atrai sucesso. Vamos falar de economia em alta, que aí a gente atrai economia em alta. Vai resolver os problemas da economia dessa forma? Se eu não apontar o que está errado na economia e mostrar as formas de corrigir, vai resolver alguma coisa? Eu ficar com pensamentos positivos, vamos, força do pensamento positivo, vamos fluir o pensamento positivo, não fala de coisa, não fala de desemprego, dá azar. Gente, é óbvio que não é assim que funciona, não é assim que nós resolvemos. E, no entanto, com a questão da ideologia de gênero, com a questão dos problemas na educação dos filhos, nas dificuldades da família, o que eles querem agora é isso. Não vamos dizer que está errado. Daqui a pouco vai ser assim, o seu filho está se drogando horrivelmente, está usando droga dentro de casa, é cocaína, é LSD, é crack e tudo mais, mas você não pode dizer que isso é errado porque você está sendo intolerante. Nós estamos chegando nesse nível, né? Isso faz parte da cultura da morte. Não vamos dizer o que é certo, o que é errado, não vamos falar de coisa ruim porque dá azar, né? Então, nós precisamos entender, gente, nós estamos no meio de uma guerra. E numa guerra ideológica, nós que somos cristãos sabemos, é mais ainda, né? É uma guerra, é um combate espiritual, né? Essa guerra ideológica, sim, mas é também um combate espiritual. Contra a cultura da morte, aborto, ideologia de gênero, pedofilia, suicídio assistido. E numa guerra, gente, inteligência, estratégia é essencial. Por isso que eu vim partilhar com vocês um pouco, eu estou estudando, e vou pedir, gente, saiam daqui e estudem mais. Aprendam mais e alertem outras pessoas, né? Por isso nós precisamos estudar o assunto e ser bem informados, para não sucumbirmos às falácias, às mentiras com aparência de verdade, né? Você não pode falar que isso é errado, porque o sujeito te diz que é intolerante, que você é um intolerante, né? É preciso que vocês entendam que o motivo para a implantação do aborto, da ideologia de gênero e de todas essas outras artimanhas, dessas outras ferramentas da cultura da morte, é a destruição da família e o controle populacional. Aqueles que são da minha geração talvez se lembrem. No meu tempo de ginásio, a gente falava ginásio, né? Ensino médio, hoje eles falam ensino médio, ensino fundamental 2, o nosso era ginásio e depois segundo grau. Meu tempo de ginásio, tanto o primeiro grau quanto o segundo grau, né? O que seria hoje educação fundamental 2 e o ensino médio, era uma lavagem cerebral na cabeça da gente, era uma cantilena. Controle populacional, o mundo vai explodir, não vai faltar comida, vai faltar terreno, vai faltar lugar para o povo morar, vai faltar terra, vai faltar casa, vai faltar comida, vai faltar água, era uma cantilena. Os meus filhos já foram educados na cantilena do meio ambiente, é um endeusamento do meio ambiente, né? E, na verdade, o que está por trás disso tudo até hoje é a questão do controle populacional. Não prestem bem atenção nisso, gravem. Não é a saúde das mulheres ou a proteção de homossexuais, lésbicas, minorias. Não é. Isso é uma mentira deslavada. Ideologia de gênero não reconhece a existência de lésbica nem de homossexual, porque duas mulheres juntas não são um par de lésbicas a partir do momento em que uma das duas decidiu que é homem, ou que é uma árvore, ou que é um cavalo, porque eu posso decidir o que eu sou. Isso é uma coisa íntima, subjetiva, vocês já vão entender. Então, a ideologia de gênero não veio para defender o homossexual. Estão usando essas categorias e vocês vão ver um trecho de uma fala de uma socióloga chamada Berenice Bento, em que ela fala claramente, estamos usando a categoria mulher. A gente sabe que mulher não existe, é um papel, não é nada. Mas a gente usa isso como artimanha de discurso para mover os peões no jogo que nós estamos jogando. Como que essa novela toda começou historicamente? Então agora eu vou dar um histórico rapidinho para vocês começarem a entender que enquanto nós estávamos deitados eternamente em berço esplêndido, eu falo que gente de bem, trabalhador, dona de casa, mãe de família, pai de família, trabalhando, gente profissional, cuidando da nossa vida, tem gente arquitetando essas coisas horrorosas há quase 150 anos, né? Então, é mais ou menos aquilo ali que eu vou passar rapidinho agora. Karl Marx,
as fundações internacionais, o Conselho Populacional e Kingsley Davis, é um sociólogo que foi muito importante na construção do gênero. Adrienne Germain, que segundo Kingsley Davis foi a melhor aluna que ele teve. As feministas marxistas. Passamos pela colonização da ONU, empoderamento dos países para a implantação do aborto no mundo, e como isso não funcionou do jeito que eles esperavam que ia funcionar, a ferramenta da vez é a ideologia de gênero, que é uma ferramenta da sociologia. E aí a gente vai ver o trabalho dos marxistas. Então vamos começar lá com Karl Marx. Nós estamos voltando aí, 1848, Manifesto Comunista, né? Para vocês terem uma ideia de que já são quase 200 anos. Né? Karl Marx, para ele, se não for destruída a família, não há como acabar com a propriedade privada. Marx entendia, gente, que a primeira opressão de classes, porque quando fala em Karl Marx, você pensa comunismo, você pensa opressão de classes, proletariado contra a burguesia, né? Na verdade, os donos dos meios de produção. Os industriais da época. Mas, na verdade, para Marx, a primeira opressão de classe é entre homem e mulher no casamento. E a família como o mal a ser destruído, para eliminar tal opressão, acabar com a propriedade privada e instituir o paraíso terrestre prometido pelo comunismo, socialismo. Né? Ele expôs essa ideia no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que foi publicado após a morte dele, tendo como autor do livro, se vocês comprarem, vocês vão ver, eu tenho o livro, Engels, que é um seu discípulo, mas o próprio Engels afirmou na publicação do livro que ele estava publicando uma obra póstuma do Karl Marx. Né? Só que o Marx não foi totalmente compreendido, eu estou falando assim muito rapidamente, muito sinteticamente, muito singelamente, não estou descendo a minúcias, porque senão nós vamos embora segunda-feira, né? Marx não foi totalmente compreendido em vida, até que muitos anos depois da sua morte, e até muitos anos depois da morte dele, pois entenderam de seus escritos que tudo se resumia a uma questão de economia, e era bem mais. Mais para frente um pouco, nós vemos um dos revisionistas marxistas, que a gente chama, dentre eles esse senhor aí, Karl Koch, que descobriu que, na verdade, era o seguinte, olha, é como se fosse o pensamento de Marx, vamos evoluindo, vamos melhorando isso. É preciso alterar a superestrutura, revolucionando o quê? A religião, a família e as leis. Né? Então, Karl Koch e outros revisionistas marxistas, eles disseram, olha, não é mexendo na estrutura da sociedade, que para Marx era a economia, que a superestrutura, a família, o sistema filosófico, religioso vai cair. É preciso alterar a superestrutura, revolucionando as leis, o conceito de família, a própria religião a partir de dentro, entrar na religião e mudar a religião por dentro. Então nós vamos fazer um comunismo católico, um comunismo evangélico, vamos fazer um verdadeiro cavalo de Troia. É preciso tirar a autoridade do pai e da mãe, vamos destruir, não permitir que eles eduquem seus filhos, né? Agora já não querem que os pais possam dizer o que é ensinado aos filhos na escola, quem quer mandar nisso é o Estado. Então, se eu quero falar de sexo para o seu menino de 2 anos, isso não é da sua conta, eu, Estado, eu, professora, que mando, porque eu represento o Estado, eu vou ensinar e ponto final. Você, professor, você pai, não é mais consultado e não pode opinar. É o que querem fazer conosco agora. Né? É preciso também destruir o poder da igreja sobre as pessoas, da escola como formadora de pessoas livres, cabeças pensantes. Não vão massificar. Todo mundo ouvindo o mesmo funk, a mesma música, todo mundo vê os mesmos filmes, as mesmas novelas, os mesmos seriados, todo mundo fala a mesma gíria. Nunca se falou tanto em liberdade, nunca o povo foi tão igual, né? Tão massificado. É preciso, por fim, alterar a legislação. Aí vem a lei da palmada, gente. E eu falo, não precisava dessa lei da palmada. Essa lei da palmada veio para tirar a autorização dos pais. Para você, pai, ameaçar com um tapinha no bumbum do seu filho, é óbvio que eu não estou dizendo de espancamento. O tapinha corretivo. Eu chamo a polícia para você, pai. Eu chamo a polícia para você, mãe. Quem que manda dentro da sua casa a partir disso?
Né? Aí vai falar assim, mas e aquele que judia, que fere, que bate, soca a cabeça do menino na parede? Gente, para isso já tinha o Código Penal, inclusive é causa de aumento de pena, é agravante. O fato de ser ascendente, de ser pai, avô, bisavô, então não é por aí, né? É um monte de mentira que nos contam, que nos passam, nos planos nacional, estadual e municipais de educação, né? Só para deixar uma coisa para vocês pensarem. O pessoal fala assim, é preconceito não querer aceitar famílias, as várias formas de família, os vários tipos de família. Não, não é preconceito. É questão de essência, é questão de verdade de um conceito, né? Porque o que eles colocam? Se 2 homens juntos são família, 2 mulheres juntas são família, por que são família? Eles se amam tanto. Tá bom, então isso faz família. Ô, gente, eu caí de amor por vocês, estou completamente apaixonada por todos. Vamos nos casar e fazer uma família? Ah, mas não pode esse casamento, não pode ainda. Vocês vão ver mais para frente, nos países em que já há o casamento homoafetivo, aqui no Brasil também já há, né? O pessoal já está partindo para trigamia, para quatrigamia, já tem um grupo de 5 lá na Holanda. Então, aquela questão seguinte, se nós 3 podemos formar uma família, vamos nos casar, nós 3, e viver em harmonia, né? Como é que é? Dona Flor e seus 2 maridos, né? Por que não a turma ali do banco de trás também, que é gente boa, tudo gente boa, vamos juntar todo mundo. Então, prestem bastante atenção. Se tudo é família, nada é família. Você começa a escancarar um conceito, de repente não tem mais valor, aquilo ali cai num vazio. Tudo é família, nada é família. Então não é questão de preconceito com homossexual. Eu tenho amigos homossexuais, eu amo os meus amigos homossexuais. Não tenho, assim, dificuldade nenhuma com isso. Não é essa a questão de verdade. Mas vamos para frente, só para vocês pensarem depois um pouquinho em certas coisas que a mídia nos coloca. Aí, gente, esse senhor, John D. Rockefeller, esse é o primeiro. Esse homem, vocês sabem pela história, né, que o século XIX produziu as maiores fortunas jamais vistas até então na humanidade, né? Então ele era um evangélico, não sei de que denominação, riquíssimo, e conta-se que o pastor dele falou, olha, você é rico demais, você tem que fazer alguma coisa boa com esse tanto dinheiro. E ele resolveu então criar uma fundação e investir na agricultura, na agricultura, na educação e na questão da medicina, nos hospitais, né? Então, ele criou essa fundação para investir na agricultura, na medicina e na educação. Só que vieram a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, e destruíram tudo. Nesse meio do caminho, quando da Segunda Guerra Mundial, já existia a Fundação Ford, criada em 1936, com 80% da fortuna do Henry Ford, que morreu e deixou 80% da fortuna dele para criar essa fundação. Foi a fundação que já nasceu mais rica, já nasceu sendo a mais rica do mundo. Então, essas fundações, e depois descobriram a Rhodes, lá na Inglaterra, chegaram à conclusão, olha, não dá, a gente começa um trabalho caridoso, de caridade, investir na agricultura, na educação, na indústria, na medicina, e vêm as guerras e destroem isso. Então, nós temos que acabar com as guerras. Olha como que nós cristãos costumamos dizer, né, que de boas intenções o inferno está cheio. Por quê? Porque o nosso inimigo não dorme, ele pega carona nas nossas boas intenções. Acabar com as guerras? Uma excelente intenção. Vamos estabelecer a paz. Excelente intenção. A questão é que eles colocaram assim, nós vamos estabelecer a paz. Como? Deus não tem nada que ver com isso. Ele até existe, deixa ele quieto lá. Nós vamos estabelecer a paz. Então, para isso, eles resolveram criar e acabar com as guerras, né? Resolveram estudar, né? E formaram um grupo, pegaram um grupo de 27 especialistas, o John Rockefeller III, com mais 26 especialistas em demografia, né? E fundaram o Conselho Populacional, em 1952, olha lá, ó. Com mais 26 especialistas, Warren Thompson, Kingsley Davis, Frank Notenstein, não sei como é que pronuncia isso, fundam o Conselho Populacional para controlar o crescimento mundial da população.
Imediatamente a seguir, a Fundação Ford se converte no principal parceiro do empreendimento e coloca o controle demográfico entre suas prioridades, né? Esse conselho foi criado, e depois vocês podem ir lá no relatório da Fundação Ford, não sou eu que estou dizendo, é o próprio relatório da Fundação que diz, a própria ata de fundação do Conselho Populacional diz, foi criado e fixaram 4 objetivos. Quais são eles? Ah lá. Abolir a soberania nacional, isso cheira a governo mundial. Ah, teoria da conspiração. Sinto dizer que não é teoria da conspiração e não é a primeira vez na história da humanidade que querem estabelecer um governo mundial, uma nova ordem mundial. Ô, gente, pelo amor de Deus, estudar um pouquinho de história, o Império Romano, o Império Bizantino, o Império Otomano, o próprio Hitler queria. Quantos na história da humanidade já não quiseram um governo mundial? Tudo bem que naquela época o mundo era bem menor do que é hoje, mas a ideia é a mesma, não tem nada de novo sob o céu, já diz o Eclesiastes, né? Nada de novo. Então vamos estabelecer um governo mundial. Para isso nós precisamos abolir a soberania das nações. Não tem como. Se eu tenho nações com uma soberania muito forte, uma hora uma vai brigar com a outra e eu não vou ter como impedir as guerras. Então eu tenho que ter um governo mundial. No princípio eles pensaram num governo mundial de acordo com o modelo americano, né? Uma federação, uma confederação que o governo mundial não ia influenciar demais nos países, não. Mas depois chegaram à conclusão que desse jeito não funcionava. Uma hora ia ter uma briga de um com o outro, ia virar uma guerra. Então, o governo mundial tem que ser forte, ditatorial, e de forma que você não tenha com quem brigar. Porque se nós somos o mundo, e aqui o governo é mundial, vocês vão brigar com quem? Com os extraterrestres? Nós vamos fazer guerra com quem? Então, a ideia é essa. Estabelecer um governo mundial forte. Para isso, eu preciso abolir a soberania das nações, né? O controle do comportamento humano pela via sociológica e controlar o crescimento populacional, né? Essa questão do controlar o comportamento humano pela via sociológica, eles chegaram a fazer, inclusive, experimentos, antes até na medicina, tentando descobrir na genética qual que é o gene bélico, porque se a gente descobre, a gente faz mutações e faz nascer toda uma geração light, zen, da paz, né? Com a questão de alimentação, de medicamentos dentro da psiquiatria, fizeram experimentos, vamos jogar calmantes nos rios, todo mundo bebe água com calmante sem nem saber, né? Nós estamos sendo cobaia de muita coisa há muito tempo, e só Deus mesmo, misericórdia de nós, que nós não... Mas, enfim... Esse Conselho Populacional passou, então, a implementar certas políticas. Eles têm uma agenda para cumprir, tinha uma agenda, ainda tem, porque isso tudo, você fala assim, acabou um, nasceu outro. É uma coisa mais interessante. Implementar certas políticas. Eles começaram, então, nós precisamos conter o crescimento populacional. Por que conter o crescimento populacional? Vocês conseguem imaginar? Olha, controlar vocês aqui, eu, sozinha... Até que dá, com algum esforço, algum trabalho. Mas se encher mais a igreja, vai ficar mais difícil, vocês concordam? E se começar a sair gente pelo ladrão, como é que eu vou controlar essa turma toda? Então, é preciso. Para vocês terem uma ideia, nós somos atualmente em torno de 8 bilhões de pessoas, né? Parece que são 8. Já estamos quase chegando em 8. É preciso acabar com 7 milhões e meio, 7 bilhões e meio. Tem 7 bilhões e meio sobrando para esse governo mundial. Então, o que eles começaram fazendo? As políticas que eles começaram a implementar. Começaram a criar clínicas de esterilização clínicas de esterilização, clínicas para implantação de dispositivos intrauterinos. Gente, vocês têm que pensar que nós estamos em 1952, nós estamos na década de 50, 60. Começaram a fomentar a criação de fábricas de anticoncepcionais, fábricas de preservativos, começaram a financiar clínicas de aborto e a lutar para legalizar aborto em todos os países no mundo. E naqueles lugares, naqueles países em que eles não conseguiam legalizar o aborto, sabe qual que é a estratégia? É essa até hoje. Eles financiam as clínicas clandestinas. Depois pegam os dados dessas clínicas e falam, olha, está morrendo muita mulher em clínica clandestina. Tem que legalizar para salvar a vida dessas mulheres. Eles financiam o aborto ilegal, clandestino. Deixa morrer um monte de mulher nessas clínicas clandestinas, depois a gente pega esses dados e usa. Ou seja, não estão preocupados com a saúde da mulher, com a defesa da mulher, coisa nenhuma. A mulher é só um número para eles.
né? Depois, aí força a barra para legalizar. Tudo para tentar diminuir o crescimento populacional. Mas aí, esse senhor Kingsley Davis, que foi o autor do livro Human Society, né? Ele escreveu um artigo muito interessante e ele levantou essa questão. É preciso mexer na estrutura da sociedade, alterando os usos e costumes. O Kingsley Davis, se vocês se lembram do outro slide, ele estava lá na fundação do Conselho Populacional, né? Ele escreveu um artigo dizendo política populacional. Os programas atuais terão sucesso? Isso já em 1968, se não me engano. No qual ele mostrou exatamente o que precisava ser feito. Prestem atenção se isso soa familiar. Afetar... O que ele falou? Gente, ele chegou para a turma do Conselho Populacional e falou, olha, para tudo, está tudo errado. Vocês não vão conseguir o nosso objetivo financiando clínica de aborto, soltando DIU em todo mundo, pílula para todo mundo. Não adianta, porque a hora que a mulher e o homem querem ser pai e mãe, eles param de fazer aborto, param de tomar pílula, a mulher tira o DIU e arruma quantos meninos eles querem. Não é por aí, nós temos que subverter as mulheres, nós temos que fazer com que elas não queiram mais ser mães, com que elas não queiram se casar. Então, prestem atenção no discurso dele, muito interessante. Olha, nós temos que afetar a motivação das pessoas para terem filhos, desmotivando as mulheres de terem filhos, porque as mulheres queriam ser mães, elas queriam ter filhos, os casais queriam ter filhos. Nossa, que péssimo isso, segundo ele. Para isso, era preciso provocar mudanças na estrutura da família, no papel das mulheres. Socialmente, você apresenta a dona de casa como um contra-exemplo. Como é que você faz? Coloca a mulher solteira, executiva, como uma linda, maravilhosa, uma Barbie, ela é cheirosa, ela tem um corpo de uma Miss, ela viaja o Brasil inteiro e o mundo inteiro, ela fala 8 línguas, ela tem vários parceiros, ela é super livre, leve, solta, descolada, sabe conversar de todos os assuntos. E coloca uma dona de casa, mãe de família, como a dona Florinda. E mostra isso para as meninas, mostra para a minha menina mocinha, para as meninas filhas de vocês, criancinhas. O que você quer ser quando você crescer? Ô, gente, confesso para vocês que até eu caí nesse conto, né? Coloca na cabeça da mulher que ser mãe é uma... Vocês vão perdoar a expressão, mas vocês vão ver que para frente é até pior do que isso. É uma desgraça. É isso que quiseram colocar na cabeça das mulheres e, em boa medida, colocaram. Vocês veem a cabeça dessa moçada de hoje, não quer ser mãe, não quer casar, não quer ser dona de casa. Por quê? Caíram no conto do vigário, né? Então, você pergunta, né? Então é preciso mexer nas normas. Outra coisa, mexer no comportamento sexual das pessoas, né? Revolução sexual. Quem aí é da década de 60, né? Vamos promover a promiscuidade sexual, promoção do homossexualismo, do lesbianismo. E aí, por que eles não estão nem aí para gay, lésbico, homossexual? Não estão nem aí. Eles estão explorando essas pessoas. Por quê? Por que homossexual e lésbico? Porque homoafetivo interessa para essa nova ordem mundial, para a ideologia de gênero, socialismo, comunismo e mais um monte de coisa ruim que vem com isso aí. Porque eles são, por natureza, estéreis. Se todo mundo resolver ser homossexual, o que vai acontecer com a espécie humana? Acaba, gente. E além do mais, como os homossexuais têm poucos filhos quando tem, porque eles adotam, não adotam muitos, eles gastam muito. É gente que gasta muito dinheiro, é muito consumista. Então é gente que interessa para os exploradores de plantão, para essa nova ordem mundial. Quer que você seja o mais fútil, vazio possível e o mais gastador possível, né? Morre de trabalhar a semana inteira para torrar seu dinheiro no final de semana para enriquecer outras pessoas. É por aí que funciona. Só, gente, que o Kingsley Davis não conseguiu convencer ninguém. Eu falo que é o mal dos pecados, né, gente? A mulher quando... Vão me perdoar a expressão. A mulher quando dá para ser boa, ela é boa com força. Mas ela quando dá para ser ruim também, vai dar licença, né? Nós temos que fazer o meia-culpa. Foi essa mulher, até bonita, simpática, Adrienne Germain,
que o Kingsley Davis disse que foi a melhor aluna dele, convenceu o Rockefeller III de que era preciso parar de falar contra o crescimento populacional e investir no discurso feminista emancipador. Nós temos que emancipar a mulher da tirania da família, do casamento e da maternidade. Prestem bem atenção. Para com essa cantilena chata de controle populacional, controle populacional, controle populacional. Não. Vamos falar de emancipar as mulheres, empoderar as mulheres. A mulher tem que ser libertada dessa tirania de ser escrava sexual do homem, de ser, esquenta a barriga, como é que o povo fala? Esquenta a barriga no fogão, esfria na pia, que coisa horrorosa, não sei o quê. É por aí. Então ela, numa conversa de portas fechadas de 2 horas com Rockefeller, mostrou para ele que era isso, né? Investir. As mulheres, nós temos que emancipar as mulheres, né? Nós temos que parar de transformar a mulher apenas numa parideira. Ela tem que parar de ser apenas a reprodutora. Olha como é que essa mulher via nós mulheres, né? Resumindo, então aí agora eu vou, com o restante daquele histórico lá, eu vou resumir. Nas décadas de 50 e 60, as fundações internacionais investiram nas pesquisas, como eu falei com vocês, né? Especialmente na psiquiatria, na genética e na sociologia. Na década de 70, elas colonizaram a ONU. Quando a Adrienne Germain convenceu o Rockefeller disso, as fundações internacionais começaram a injetar dinheiro, mas é dinheiro com muita força, é muito dinheiro, em tudo quanto é tipo de organização feminista, marxista e ONGs que promovem essa coisa errada toda. Vamos promover a promiscuidade sexual, o lesbianismo, o gaysismo, vamos promover o empoderamento feminino, a libertação das mulheres e mais um monte de outras coisas que, se eu fosse descer a maiores minúcias, a gente não saía daqui. Né? Então, E aí, a partir dessas ONGs, desses grupos feministas, principalmente, a ONU foi colonizada. A partir da década de 80, começaram a empoderar os países do mundo para implantar e legalizar o aborto em todos eles, com o objetivo de saúde sexual da mulher. Mentira! Você caiu no conto do vigário. Mentira! Eles estão um pouco se lixando para a saúde da mulher. Até porque a mulher que faz um aborto fica com uma lesão medonha. Quem trabalha acompanhando o sofrimento dessas moças, dessas mulheres que já fizeram aborto, sabe o trauma que fica. Fisicamente, às vezes, e sempre emocionalmente. Né? Então, não estão preocupados. Queriam implantar isso para o controle populacional, né? Para diminuir o crescimento da população. Como não conseguiram a aceitação da legalização do aborto em todos os países, encontrando forte resistência em muitos deles, a partir da década de 90, passaram a investir mais fortemente na nossa palestra, ideologia de gênero. Nos últimos anos, a Fundação Forte, para vocês terem uma ideia de tanto que isso é sério, a Fundação Forte fechou os escritórios dela no mundo inteiro de outros assuntos e manteve só de ideologia de gênero. Por isso que vocês estão ouvindo, vendo programa de gênero, novela de gênero, é comida de gênero, é filme de gênero, é música de gênero. Por isso, né? Vamos conhecer, então, um pouquinho o que se trata essa ideologia. Vamos começar lá com uma das precursoras do gênero, chamada Shulamit Firestone. Essa moça, em seu livro, uma feminista marxista, A Dialética dos Sexos, ela ensina como libertar as mulheres e destruir as famílias. E aí, agora, quem tiver um Sonrisal, um sal de frutas, pode tomar, empresta para o vizinho, porque o que vem daí para frente é indigesto. Mas eu preciso partilhar com vocês, para vocês saberem a verdade das coisas, para saber como é que é. O que é que esse povo está propondo? Vocês vão ver que eu vou passar agora 4 slides que são tradução literal do livro dela. Não é fala minha, é fala dessa autora. Como é que nós vamos destruir as famílias? Né? Então, vamos lá. Eis aí algumas sugestões do sistema alternativo. Eu espero que não tenha criança aqui, né? Adolescente, mais maiorzinho, tá bom. A libertação das mulheres da tirania de sua biologia reprodutiva por todos os meios
disponíveis e a ampliação da função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Libertação das mulheres da tirania da sua biologia reprodutiva, ou seja, você ter útero, poder gerar um filho e ter seios para amamentar, isso é uma tirania para essas ideólogas de gênero. E ampliar a função reprodutiva e educativa a toda a sociedade globalmente considerada. Como que a gente amplia a função reprodutiva? Inseminação artificial, inseminação in vitro, barrigas de aluguel, né? E a educação? Não, bem, você trabalha o dia inteiro, você é uma mulher poderosa, executiva, professora, engenheira, advogada, médica, dentista, juíza, você tem que trabalhar o dia inteiro e depois vai para a academia malhar, né? Porque tem que... E os filhos você deixa que o Estado educa. Enquanto você está lá cuidando da sua carreira, da sua profissão, de ficar rico para gastar muito dinheiro, de ganhar muito dinheiro para gastar dinheiro para enriquecer outros, o Estado, as creches, as escolas, cuidam dos seus filhos e ensinam ideologia de gênero para eles desde 2 anos de idade. Você não vai conviver com seus filhos, você não vai precisar ter o trabalho de educar. Estamos falando de uma mudança radical. Gente, isso é ela, é o livro dela. Libertar as mulheres de sua biologia significa ameaçar a família, que é uma unidade social organizada em torno da reprodução biológica e da sujeição das mulheres ao seu destino biológico. Ou seja, para ela a família é isso, é uma escravidão para nós mulheres. Pode passar, bem. A total autodeterminação, incluindo a independência econômica, tanto das mulheres quanto das crianças, vão dar bolsa isso, bolsa aquilo. As mulheres têm dinheiro, não tem que se sujeitar a homem nenhum. Criança também tem dinheiro, tem bolsa isso, bolsa aquilo. É por isso que precisamos falar de um socialismo feminista. Com isso, atacamos a família em uma frente dupla, contestando aquilo em torno de que ela está organizada, a reprodução das espécies pelas mulheres e sua consequência, a dependência física das mulheres e das crianças. Eliminar essas condições já seria suficiente para destruir a família, que produz a psicologia do poder. Contudo, nós a destruiremos ainda mais. Como? A total integração das mulheres e das crianças em todos os níveis da sociedade. Mulher não pode ficar dentro de casa, mulher não pode querer ser só mãe e dona de casa. A filosofia que está por trás é essa. Vamos botar a mulher em todas as esferas da sociedade, nós mulheres vamos dominar o mundo. A ideia é mais ou menos essa. Coitado dos homens, vocês não sabem o que eles estão mexendo. Todas aquelas instituições que segregam os sexos ou separam as crianças da sociedade adulta, por exemplo, a escola elementar, ela está falando da década de 60, né? Devem ser destruídas. Abaixo a escola. Como? Destruindo valores, destruindo a escola como formadora de gente que pensa, que raciocina. Vocês vejam, quantas pessoas hoje são formadas na universidade e não sabem produzir um texto ou interpretar um texto de uma página. São o que a gente chama de analfabetos funcionais. Eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública. Eu sou juíza e sou filha de juiz. Meu pai foi juiz a vida inteira. E meu pai não era filho de juiz, nunca foi rico, veio de uma família muito pobre, lutou com muita dificuldade e se fez às custas do estudo, abaixo da graça de Deus, às custas do estudo. Eu estudei escola pública, eu, meu marido, meus irmãos. Na minha época, quem queria passar no vestibular da UFMG sem cursinho, tinha que estudar em escola pública. Escola privada era o famoso papai pagou, filhinho passou. Era horrível, era fraquíssima a escola privada. Em 25, 30 anos, as escolas públicas viraram o quê? Tem que ter cota para o sujeito conseguir entrar. Por que não melhoraram o ensino? Na minha época era bom, era muito bom. Por que não fizeram ficar melhor ainda? Para que os mais pobres, aqueles que não têm recurso para pagar cursinho, escola particular, sejam melhores preparados e tenham melhores condições para entrar nas universidades? Não, nivela por baixo. Dá cota no ensino, o sujeito fica meio sem raciocínio, a gente manobra como a gente quiser. Então, prestem atenção. E se as distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças forem destruídas, distinções culturais, o que ela está dizendo? Não tem diferença entre homem e mulher, começa aí o gênero. Não tem diferença entre adulto e criança. A pedofilia está esperando para pegar carona nisso aí. Tá? Se forem as distinções culturais entre homens e mulheres, entre adultos e crianças, forem destruídas,
nós não precisaremos mais da repressão sexual que mantém essas classes diferenciadas, sendo pela primeira vez possível a liberdade sexual natural. Eu teria muito que explicar sobre isso, mas o que ela quer é o seguinte: é todo mundo transando com todo mundo. A mãe sabe quem é o filho dela, mas o pai não tem noção, e a mãe muitas vezes também não tem como saber de quem que é o filho dela. E, inclusive, entre adultos e crianças. A ideologia de gênero vem e fala, não tem diferença entre homem e mulher. E os pedófilos estão esperando legalizar o gênero para vir. Não tem diferença entre adulto e criança. O marmanjo de 35 anos, que catou a sua filha num banheiro de gênero, uma menina de 12 anos que tem corpo de uma de 15, e teve relações com ela lá, aquilo não é pedofilia. De 10 anos, que tem corpo de 15, de 13, não é pedofilia, porque ela consentiu. Consentiu de que forma? Como que ela foi levada até isso? Não, porque não tem diferença entre adulto e criança. Então, prestem bem atenção. Estão dizendo que gênero é para proteger o homossexual. Mentira, porque gênero não acredita que existe homossexual. E ainda os pedófilos vão pegar carona, porque também já dizem desde 1960 que não tem diferença entre adulto e criança. E ainda é pior um pouco. Quando a gente acha que não pode ficar pior, ela ainda consegue piorar. Assim chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar a sua sexualidade como quiserem. Vale sexo de todo jeito, com todo mundo, com tantos materiais que vocês puderem imaginar. Opa! É por aí. Não haverá mais nenhuma razão para não ser assim. Em nossa nova sociedade, Deus que me livre e guarde, a humanidade poderá finalmente voltar à sexualidade natural, polimorfamente diversa. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada tornar-se universal. Gente, aí vem para mim o pior. E se a criança escolhesse a relação sexual com os adultos? Olha só, a criança que está escolhendo, gente. Ainda no caso que escolhesse a sua própria mãe genética, não existiriam razões a priori para que esta rejeitasse suas insinuações sexuais, visto que o tabu do incesto teria perdido a sua função. Essa é a proposta, é isso que está por trás. Se o seu filho de, 10 anos quiser transar com você, está tudo bem, está tudo certo. O negócio é onde eu falo com vocês que meu estômago tem embrulha. Mas está escrito, não sou eu que estou inventando. A próxima contribuição para isso aí, para essa ferramenta da cultura da morte que nós estamos vendo, foi dada por esse sexólogo, também na década de 60, nos Estados Unidos, o Dr. John Money. Ele foi que fez propôs a cirurgia nos gêmeos Bruce e Brian Heimer. Vocês conhecem essa história? Eu vou mostrar rapidinho, pode passar, bem. Ali, as duas crianças, o Bruce, é o seguinte, eram gêmeos, os pais foram fazer uma cirurgia de fimose. Por uma infelicidade, o cirurgião que estava de plantão resolveu usar a eletrocauterização, que é uma das formas que tem de fazer, e torrou o pênis do menino. Ficou preto, depois de uns dias caiu. Obviamente, os pais não deixaram que fizesse a cirurgia no outro filho. E por uma infelicidade maior ainda, esses pais viram num programa na televisão, o Dr. John Money dizendo que não se nasce homem, não se nasce mulher. Vocês só viraram homens, vocês homens que estão aqui, sinto contar para vocês, porque vocês foram obrigados a ser homens, vocês foram criados obrigados a ser homens. Deram carrinho, deram bola, falaram que você tinha que ser forte. Tivesse posto um vestidinho no vocês, um lacinho no cabelo, tinha virado menina. A ideia do Dr. John Money é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma cirurgia, a gente faz uma vulva falsa, vocês nunca vão contar para ele que ele nasceu menino, e vamos criar como menina, vai ser ótimo. Com esse único experimento, como ele mesmo deu o nome, que para ele não era gente humana, era experimento, igual rato de laboratório, ele saiu pregando para o mundo inteiro que a hipótese dele de que não se nasce homem, não se nasce mulher, era verdadeira, com base nesses dois. Só que o desenrolar da história foi outro, né? E é interessante que vem aí um doutor depois, o doutor John Colapinto, Milton Colapinto, desenterrou a história e descobriu a verdade. Brenda se rebelava contra as roupas femininas desde os 2 anos de idade, mas sempre manteve um comportamento visivelmente masculino. A mãe tentou suicidar-se várias vezes, tornou-se depressiva e morreu. O pai contou-lhe toda a verdade aos 14 anos. Contou para o Bruce, que ele não era Bruce, que ele não era Brenda, que ele era Bruce, contou a história toda, quando ele tinha 14 anos. E ele, então,
optou por ser homem. Ele falou, não, que alívio. Né? Tem um livro que conta a história deles mesmo, com detalhes, inclusive as coisas que o Dr. John Money fazia esses dois irmãos fazerem no consultório dele para tentar obrigar o menino a entender que ele era menina. Né? Depois de inúmeras cirurgias, o Bruce reverteu a situação e passou a viver como homem. Trocou o nome para Davi. Ele falava que ele tinha que lutar com o Golias da vida dele, por isso que ele escolheu o nome de Davi, essa história passada, né? E ele se casou com uma mulher que já era divorciada, tinha 3 filhos. Ele não podia mais, né, ter filhos, enfim. Ele tentou suicidar-se aos 20 anos, teve uma depressão incurável, foi abandonado pela mulher, que não deu conta da história toda. Ele tinha pesadelos horríveis, né? O pai tornou-se alcoólatra, seu irmão um drogado que terminou por se matar, e ele, por fim, aos 38 anos, em 2003, matou-se com um tiro no peito. E o Dr. John Money, indagado pelo Dr. Milton Colapinto sobre essa família, ele falou, aquele experimento perdeu o contato comigo, eu não sei mais, ou seja, igual rato de laboratório. Para vocês verem como que essas pessoas não se interessam pelo ser humano, não estão preocupadas com a mulher, né, com nada. A próxima contribuição foi dada por essa senhora, que é considerada hoje uma das papisas do gênero, é uma das maiores autoridades em gênero no mundo, se chama Judith Butler. E aí ela vai dar a definição. Antes disso, eu vou contar para vocês o seguinte, olha só. Ela costurou todas essas coisas e veio com a teoria do gênero, como hoje é ensinado, escreveu um livro chamado Gender Trouble, né, Problemas de Gênero. Ela expõe a ideologia de gênero como vem sendo proposta hoje no livro. Ser homem ou mulher não é algo biológico, mas gênero, papel que cada um constrói, destrói e modifica como quer, de modo indefinível e indefinido. Por quê? Porque eu posso mudar o meu gênero quantas vezes eu quiser no mesmo dia, gente, sem trocar de roupa. Eu posso me apresentar aqui para vocês agora e dizer, olha, eu estou me sentindo profundamente chinesa de 2 metros de altura. E ai de vocês se disserem que eu não sou. É íntimo, pessoal, subjetivo, e eu não tenho que provar nada. Né? Daqui meia hora eu resolvo que eu sou homem. Com batom vermelho, com brinco, não estou nem aí. É assim que eu me sinto homem. E daqui a pouco eu sou um ser bissexual, daqui a pouco eu sou trans, daqui a pouco eu sou assexuado. E a gente tem caso, por exemplo, de um homem na França, eu vou dizer homem porque é um corpo biológico feminino, é um homem, fez cirurgia de mudança de sexo, que na verdade é cirurgia de amputação, porque se você fizer DNA é XX, XY, não mudou o sexo, né? E, inclusive, o maior índice de suicídio no mundo é nesse grupo de pessoas que fazem essas cirurgias, porque depois também não se encontram. Ele mudou de sexo, resolveu ser mulher, e agora ele resolveu que ele é um cavalo. Ele se sente um cavalo. Isso não é brincadeira, gente, é triste. O sujeito põe, como é que chama aquele negócio que põe na pata do cavalo? Ferradura. E ele anda de 4 e ele compete em corrida de pôneis. Para vocês terem uma ideia. Então, como que é a história disso aí? Foi essa mulher, Judith Butler, movimentando as ONGs feministas, as feministas comunistas, que introduziu o conceito de gênero na ONU em Pequim em 1995. Mas foi somente em 2007 que ela e os defensores dessa ideologia explicaram o que é gênero, tido como uma experiência interna, individual e profundamente sentida em relação ao gênero. Então, na verdade, mulheres homossexuais estão sendo usados, né? Nós temos casos aqui, um homem que disse que era mulher e quis participar na marra de um congresso feminista. Ele chegou lá, elas falaram, não, aqui é só mulher. Não, mas eu me sinto mulher. Pelo gênero, tiveram que engolir. Ele entrou, deu uma confusão danada, acabou sendo expulso, foi para o banheiro feminino tomar uma ducha, de quebra, pegou uma mulher lá no... A gente tem casos de lutadores, vocês já devem ter visto na mídia, lutadores tipo aquele MMA que fala nos Estados Unidos, de luta livre. O homem, um dos maiores campeões de luta livre masculina, resolveu que se sente profundamente mulher, mudou até nome, não sei se fez cirurgia de mudança de sexo, e que queria competir na categoria feminina. Ele aleijou a campeã feminina. Ela não luta mais, nunca mais. Isso é justo, gente?
Isso é cuidar das mulheres? Um homem que resolve que é mulher e que quer ser internado na ala feminina do hospital, ele vai tirar um leito de quem? De um homem ou de uma mulher? Isso é defesa das mulheres? Né? Então, é por aí que a gente tem que ver o que está acontecendo. Eu fico pensando assim, Lei Maria da Penha. O Walter... Você é casado, Walter? O Walter... Cai um raio na cabeça do Walter. O Walter, como é que é o nome da patroa? Elisângela. O Walter, gente, por uma infelicidade, o Walter desce a lenha na Elisângela. Bate, mas bate com borra, com força. E ela chama a polícia para ele e fala, eu quero Maria da Penha. E aí o Walter fala, mas espera aí, eu agora estou me sentindo profundamente mulher. E fala com o policial assim, para qual de nós duas você vai aplicar a Maria da Penha? É, gente. É. Como é que nós ficamos? E aí a gente não pode rir, não. A hora que está valendo o gênero, é sério, você não pode rir, não. Como é que vai ser? A coisa é maluca, né? E a tendência é piorar, né? Eu já estou... Agora eu vou ter que passar rapidinho. Isso é gênero. É esse queer, essa esquisitice, essa coisa de... né? Não tem identidade. E aí eu vou dizer das próprias palavras da Judith Butler. Ela fala expressamente que a hipótese de gênero desenvolvida nas obras dela é um instrumento que ela encontrou para desconstruir a estabilidade da identidade humana. Ou seja, não é só destruir a família, é destruir a própria pessoa humana. Você não é nada, meu filho. Você não é homem, você não é mulher, você não é gato, cachorro, papagaio, você não é nada. Você você não tem identidade, você não é um sujeito de direito para nós da área jurídica. Você é um fazer, uma metamorfose ambulante. Você pode mudar. Tem uma associação em Nova York que reconhece, acho que atualmente, 48 gêneros diferentes. E a Judith Butler disse, estão tudo atrasados. Existem tantos gêneros no mundo quanto são as pessoas, quantas são as pessoas. Né? E até mais, porque cada pessoa pode mudar de gênero quantas vezes quiser, né? Ao longo de um dia. Então, e também não é nada novo da Judith Butler, né? O Nietzsche, numa obra dele chamada Genealogia da Moral, já dizia, não existe ser por trás do fazer. O agente é uma ficção acrescentada à ação. A ação é tudo. Eu não sei que... Não tem a Berenice Bento antes, não? Isso. Não dá para clicar para... Esse é um vídeo, gente. Essa é uma socióloga, Berenice Bento. É aí que ela fala que não existe mulher, que mulher a gente sabe que não existe, é uma categoria que não existe, mas a gente tem que usar como ferramenta da linguagem para movimentar. Tá? Não tem cá para áudio, né? Não, então vamos para frente. Pode ir para frente. Quais as consequências da ideologia de gênero nos países em que ela já foi acolhida? Ontem eu dei uma entrevista para a Rádio Gospel Mira aqui de Belo Horizonte, e a Simone começou assim, nos países, em vários países do mundo, a ideologia de gênero foi aprovada, as pessoas tinham alguma dúvida, mas, na verdade, o que a gente tem visto é onde foi aprovada, é porque o pessoal dormiu no ponto. Não viram o que era, comeram mosca, caíram na enganação, porque quem conhece, quem estuda, não consegue aprovar. Tanto que o que está acontecendo, né? Vamos para frente. Eu vou passar rapidinho agora, só para vocês verem os exemplos, com foto, para vocês verem que não é invenção minha. Na Alemanha, pais são presos porque a filha se negou a assistir às aulas de orientação sexual segundo a ideologia de gênero. Uma aula para crianças de 6 anos, de educação sexual na linha de ideologia de gênero, em que falaram para as crianças, né, sobre sexo entre um homem e uma mulher, entre 2 homens, 2 mulheres, um homem com animal, vários homens, várias mulheres. Parece que 6 crianças desmaiaram, uma das meninas não quis mais assistir essas aulas, filha desse casal, eles apoiaram, os 2 foram processados, o juiz condenou. Ele foi preso, ficou preso 45 dias e estavam esperando desmamar, a mãe desmamar a criança menor para ela ser presa também. Já tem uns 2 anos, para vocês terem ideia que não é novo. No Canadá, é o Estado quem diz como os pais devem educar os filhos
e os pais podem perder a guarda deles se o Estado entender que eles os estão educando de forma diferente daquela que o Estado diz que é a correta. Nós não poderíamos estar aqui reunidos falando sobre gênero no Canadá. Vocês não teriam direito de trabalhar, de escrever, de ser professor, de dar aula, fazer nada do que você faz na sua vida profissional, se você falar uma linha contra gênero, alguma coisa assim. Não tem mais liberdade. Não contam pra gente, só falam as coisas boas da Suécia, mas a Suécia é o segundo país no mundo em número de estupros. Lá eles adotaram os banheiros de gênero, banheiros em que entram indistintamente homem e mulher. Né? Então, só falam as coisas boas. Eu falei com vocês que tinha um quinteto, e tem. Holanda, ideologia de gênero e suas consequências na civilização. Agora é a vez da poligamia. Essas duas mulheres são casadas, civilmente casadas. Esses dois homens de cá são casados, são dois homossexuais, duas lésbicas. Os dois de cá se relacionam sexualmente com aquele homem de lá e eles querem se casar com ele. Mas lá não existe a poligamia ainda. Então, agora a luta na legislação é para aprovar a poligamia. Vocês estão vendo que a de vermelho está grávida. Ela queria ter um filho, nenhum dos três se habilitava, obviamente. Eles arrumaram um cesto para fazer o filho nela. E ela, então, agora diz que eles fizeram um contrato em que os 5 vão educar esse filho. Eu falei que eu não quero ser juíza de família lá, mas nem por $1 bilhão. Com pai e mãe brigando já é confuso, agora com 5. Então, vocês veem a que ponto está chegando, né? Nós temos situações bizarras, gente, eu estava falando com vocês no início a questão que não é preconceito, não é questão do casamento, de família, né? Na França, nós já temos um casamento do sujeito com uma pessoa falecida. Tem casamento... Aqui no Brasil, já estão querendo aprovar a lei de casamento interespécies. O ser humano com um animal. A coisa está assim. Tem o automatrimônio também. Você se casa com você mesmo e vive eternamente em paz. Agora, se quiser divórcio, eu não sei como é que vai ser, né? É terrível, gente. É umas coisas que... Na Noruega, olha a situação como é grave. Na Noruega, esse casal, vocês estão vendo que ela está grávida ali, um barrigão. São 5. Quando isso aconteceu, era novembro de 2016. Essa mãe... com o caçula, com 3 meses, foi buscar os 4 filhos mais velhos na escola. Chegou lá, a diretora tinha colocado os 4 para adoção. Sem um inquérito, sem uma investigação prévia, sem nada. Foram entregues para um departamento de Estado chamado Banet-Vernet, eu não sei como é que se pronuncia isso, tipo Departamento de Defesa da Infância e Juventude, porque esses pais foram considerados muito cristãos e, portanto, despreparados para serem pais. Porque numa conversa com a diretora da escola, a menina mais velha contou que a avó falava, ensinava que Deus não aprova o pecado, que Deus não gosta do pecado. Essa mãe foi para a delegacia prestar declarações, foi embora para casa com o bebê. No dia seguinte foi um outro funcionário do departamento e buscou o bebê também de 3 meses. Isso era 16 de novembro de 2015. Depois de uma luta acirrada, esse casal conseguiu reaver os filhos em 30 ou 31 de maio do ano passado. E a partir da experiência desse casal, outras 38, olha, vê se vai para frente, vem aí, ó. Outras 38 famílias denunciam sequestros sistemáticos das crianças pelo governo da Noruega. Nossos filhos estão sendo literalmente arrancados de nossas mãos. É uma carta. Vocês colocarem assim, drama de gênero na Noruega. Na Noruega tem uma outra coisa muito interessante também, que é um documentário, eu vou mostrar rapidinho. No Reino Unido, o número de crianças em tratamento devido a distúrbios causados pela ideologia de gênero teve um aumento absurdo. Segundo relatos do jornal Gloucester Citizen, alguma coisa assim, o número de crianças submetidas a tratamento no Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, problemas psiquiátricos, distúrbios psiquiátricos também e depressão, deu um salto de 1000% nos últimos 5 anos. Vale a pena depois vocês olharem com calma na internet esse documentário. Chama A Farsa do Gênero na Noruega. Esse sujeito não é de igreja, não é de religião nenhuma, não sei nem se ele tem alguma fé. Ele é um jornalista. Ele fez uma pesquisa e isso mostra. Ele procurou ideólogos de gênero, os entrevistou e aí ele resolveu verificar se era verdade. Ele descobriu pesquisadores no mundo inteiro que faziam entrevistas, que faziam pesquisas. Um psiquiatra norte-americano que fazia pesquisas com bebês de 9 meses,
Colocavam emborrachado no chão brinquedos femininos, masculinos e neutros, e botava bebês de 9 meses para engatinhar. Os meninos iam direto nos brinquedos masculinos, as meninas nos brinquedos femininos, ninguém ia no neutro. Aí ele fala, mas 9 meses já deu tempo de obrigar essas crianças a serem menino ou menina, né? E ele descobre um pesquisador no Reino Unido, que ele faz pesquisas com bebês de 1 dia de nascidos. Coloca máquina e rosto humano. As meninas olham mais tempo para o rosto humano, os meninos para as máquinas. Aí ele, não satisfeito, encontra uma darwinista lá no Reino Unido também. Ela fala, meu filho, raciocina. Vem toda uma evolução das espécies, né? Da espécie, de acordo com o darwinismo. A uma certa altura, há uma modificação em que a mulher passa a ter útero e seio e capacidade de gestar e de amamentar. Se isso não desse prazer a ela, se não houver uma alteração psicológica também para dar prazer a ela, a espécie humana já tinha acabado. É óbvio. Né? E ele volta com isso lá na Noruega, mostra essas pesquisas científicas, com rigor científico mesmo, gente. Quem da área da ciência aí sabe como é que é isso. Para esses supostos pesquisadores, cientistas do gênero, eles falam, não, isso é um lixo. Peraí, mas então é assim porque você diz que é assim? Não, até que me provem o contrário, mas essas pesquisas não te provam nada? Não, nada. Aí ele levou esse documentário em cadeia nacional, o parlamento nórdico, que não é só da Noruega, parou de financiar as pesquisas de gênero em não sei quantos trilhões de euros, uma coisa absurda. Vale a pena. E já estou terminando. No nosso Brasil, gente, o que está acontecendo? Enquanto não conseguem mudar as leis e a cabeça das pessoas, e olha que eles estão tentando fazer isso de toda forma, os defensores e promotores da ideologia de gênero já estão agindo contra a lei e em desrespeito para com os pais, doutrinando crianças e adolescentes nas escolas com livros e propostas pedagógicas na linha dessa ideologia. Nós não vamos ter áudio. Se não me engano, essa aí é a Damares. Ela é assessora de um senador e ela é pastora também. Ela conta... As crianças não subiram ainda não, né? Ela conta de menininho de 3 anos chupando o piruzinho do outro menininho de 3 anos na escola. E quando a professora foi chamar a atenção, a diretora falou, não fale nada. Você é homofóbica, isso é manifestação homoafetiva. Criança de 3 anos. Né? Então, assim, o que anda acontecendo nas escolas? Nesse outro vídeo, ela mostra os livros que estão sendo distribuídos pelo MEC. Todo mundo viu aquela reportagem do rei que propõe incesto para a filha, né? E no final ela morre. Quer dizer, teve um delegado de polícia entrevistado, ele falou, absurdo, isso revitimiza a criança, né, que passou por abuso sexual. E qual que é a conclusão? Eu, criança, meu pai quer transar comigo, eu tenho que transar, senão eu morro. Está ensinando o quê para os nossos filhos? Crianças de 6 anos, contra a vontade dos pais. Ela fala mais um monte de coisa, mostra os livros, o rei e o rei, o que está sendo colocado na literatura. Essa reportagem aí começa com esse deputado falando, mas, na verdade, em seguida é aquele livro, né? Enquanto o sono não vem, né? Que conta do incesto. Pode passar. E agora querem colocar ideologia de gênero na base nacional curricular comum. Isso é muito grave. Eu trouxe mais ou menos 50 DVDs. Quem quiser pode levar, eu vou dar para vocês, que diz a verdade sobre a base nacional curricular comum. Se a base for aprovada do jeito que está, vocês não vão poder mais impedir que os seus filhos tenham aula de educação sexual na linha da ideologia de gênero e nem que aprendam gênero em todas as matérias, porque, na verdade, na terceira versão que a base já está, é como se fosse... Não deveria ser assim, ela é inconstitucional, está tudo errado, mas, enfim, está sendo passada dessa forma. Vão descer a minúcias do que vai ser ensinado em todas as escolas, em matemática, geografia, história, português, ciências, religião, tudo. E em todas as matérias vai ter a teoria do gênero, como eles chamam, o gênero permeado. E você, pai e mãe, não vai poder mais se opor a isso. Então, agora é hora de lutar, de movimentar, de ir atrás de vereador, senador, deputado e dizer não queremos gênero na base nacional curricular comum. Aliás, não devia nem ter base, porque, na verdade, ela iguala tudo e iguala por baixo. Então, o que fazer? Nós, pais, precisamos assumir com coragem, alegria e grande empenho a beleza, a grandeza e a irrenunciável tarefa de educar nos nossos filhos. Isso é tarefa nossa. Nós, pais, temos o poder, dever, direito de educar os nossos filhos conforme os nossos valores, consciência e fé.
E o Estado tem o dever de respeitar esses direitos, porque as escolas são mantidas pelos impostos que os cidadãos pagam. Então, agora é hora de nós fazermos valer os nossos direitos, né? Como? Conversem sobre ideologia de gênero, leiam sobre o assunto, estudem. Eu pus um site ali para vocês acessarem depois, ó, rededefesafamilia.org.br. Eu estou em dúvida se é .org ou .com agora, mas alguma coisa assim. Procurem os deputados estaduais e federais, os senadores em quem votaram, e digam-lhes que não querem gênero no BNCC ou qualquer outra lei. Procurem conversar com os filhos sobre o que eles estão aprendendo na escola. Vejam qual é o material pedagógico que está sendo ensinado. Não há lei que autoriza ensinar gênero no Brasil ainda. Embora eles já estejam fazendo isso desde 2003, mais ou menos, sem que nós pais tenhamos percebido. Pode ir para frente, bem. Já é o fim. Eu gosto de terminar, eu amo São João Paulo II, e ele coloca bem para nós cristãos, dentro da Evangelii Vitae. Este horizonte de luzes e sombras deve tornar-nos a todos plenamente conscientes de que nos encontramos perante um combate gigantesco e dramático entre o mal e o bem, a morte e a vida, a cultura da morte e a cultura da vida. Encontramos-nos não só diante, mas necessariamente no meio de tal conflito. Todos estamos implicados e tomamos parte nele, com a responsabilidade iniludível de decidir incondicionalmente a favor da vida. .com. Léo está falando que a rede é rededefesafamilia.com.br. E para a gente não sair daqui muito angustiado, a última palavra é do nosso Mestre, é a do nosso Senhor. No mundo tereis aflições. Coragem, eu venci o mundo. Amém? Muito obrigada. Escuta, é preciso falar.